A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui gravando uma pequena mensagem nesse dia que nós estaríamos cultuando ao Senhor, quinta-feira, na nossa igreja. Hoje é dia 21 de maio. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 e versículo 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero ficar aqui um pouquinho e prestar atenção um pouquinho mais aqui na palavra do primeiro ladrão aqui, que blasfemava e duvidava, né? Com ironia, né? Falando com Jesus: Tu não és o Cristo? Provavelmente ele, sendo ali da região, viu ou ouviu Jesus fazendo milagres ou pregando a palavra, e naquele momento ele estava ali. Eu não quero entrar muito na questão do contexto ali, daquele momento, no contexto histórico, especular sobre o que passava sobre a mente dele, né, dentro dele, naquilo que ele pensava sobre Jesus. Não, eu quero apenas falar hoje sobre 30 segundos. Por que 30 segundos? Na nossa mente existem zonas de conflito. O psiquiatra que escreveu vários livros, Augusto Cury, ele chama essas zonas de conflito de janelas killer, né? E quando nós entramos numa zona de tensão, né, o nosso eu entra numa dessas janelas, né? Nosso córtex cerebral, ele trabalha, né, as nossas emoções. Nós entramos numa dessas janelas de tensão, de conflito, e na maioria das vezes nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos dar respostas inteligentes em situações estressantes. Os 30 primeiros segundos numa briga, numa discussão, numa tensão, é o momento onde nós explodimos, né, e falamos coisas que muito provavelmente, ou 100% de certeza, que iremos nos arrepender. E Jesus, irmãos, ele brilhava nesses momentos. Ele dava respostas, ele refletia, ele parava. Só lembrando na passagem da mulher adúltera, que lá na lei, se você for ler lá na lei, os dois, o homem e a mulher, eles deveriam ser julgados, não somente a mulher. E o texto bíblico relata que Jesus estava ali refletindo, né? Até escrevendo na areia. Não sabemos quantas pessoas estavam do lado dele naquele momento, mas eles trouxeram ali aqueles hipócritas, aqueles homens maus, né? Trouxeram aquela mulher até ele e eles queriam pegá-lo, né? Qual seria a resposta que ele daria? E Jesus pensou ali alguns segundos, e eles insistiram, e Jesus pensou, e em 30 segundos aproximadamente, ele olhou para as pessoas e disse: Olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Até os 30 segundos ali, até menos, ele fez com que uma situação de morte se transformasse numa situação de vida.
Então Jesus brilhava, e existem muitas outras situações em que Jesus brilhou, né? Que ele conseguiu manter-se calmo, sereno, tranquilo, e ele conseguiu vencer muitas discussões, deixou muitas pessoas sem respostas, sem ação em relação àquilo que elas estavam provocando ou falando com ele. Então são 30 segundos que você pode perder ou pode ganhar. E 30 segundos, muitas pessoas destroem relacionamentos. 30 segundos, muitas pessoas perdem suas vidas numa reação ou numa palavra. Em 30 segundos. E por causa de situações sem controle, em 30 segundos, aquele ladrão lá na cruz, ele criticou, ele apontou para Jesus e duvidou de Jesus. Em 30 segundos aproximadamente, aquele homem perdeu a sua salvação. Em 30 segundos. Ele poderia, diferentemente do outro, né, ter pensado, ter refletido, mas era um homem arrogante, era um homem orgulhoso, enquanto o outro, vendo a situação, o repreende e fala com ele: poxa, mas nem numa situação dessa, você está morrendo, você não para pensar, eu estou colocando aqui com as minhas palavras, você não reflete, você está à beira da morte, nós merecemos estar aqui, nós merecemos, eu mereço morrer. Nós merecemos morrer por causa do nosso pecado, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos orgulhosos, nós muitas vezes não conseguimos perdoar, nós merecemos morrer. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas por causa desse amor, por causa dessa graça que não tem fim, a graça que veio através de Jesus, Deus nos deu a salvação pela graça. E em 30 segundos aquele homem, ele olha para aquela situação e ele pensa, ele reflete, e ele olha para aquele homem e diz: olha, você está errado, você está errado. E fala aquilo que ele falou para ele, né? Que eu acabei de dizer aqui. Mas o que nos chama mais a atenção é que em 30 segundos ele ganhou a vida eterna. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. Não importa, lembra-te de mim, porque eu sei que você é Deus. Mais uma vez aqui, colocando com as minhas palavras, ele tinha certeza. Eu sei que você pode julgar a minha alma. Lembra de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Queridos, na hora do medo, na hora da raiva, na hora da frustração, na hora da angústia, pare, reflita, pois em 30 segundos você pode transformar uma situação de morte em vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.